Olá, sejam bem-vindos a uma aula da disciplina Educação Física. Eu sou Pedro Brandão. Nós vamos dar prosseguimento à nossa temática das lutas. Primeiramente, vamos recapitular tudo que nós já vimos até hoje sobre as lutas. Nós iniciamos no nosso primeiro encontro com o que são as lutas, quais as suas classificações, de que forma a gente pode identificar uma luta. E, a partir dos encontros posteriores, nós conhecemos grupos de luta de acordo com a sua cultura, com a sua forma de praticar. Então, conhecemos os grupos de luta. Primeiro, nós começamos pelas lutas brasileiras, conhecemos a capoeira, a luta marajoara, o uka-uka. Depois, nós passamos para as artes de combate japonesas, conhecemos o judô, o karatê e o kendo. Tá? Vale ressaltar que todos esses grupos que a gente já viu, existem muitas outras lutas, mas não tem como a gente abordar tudo. Tá? Então a gente escolhe sempre 3 tipos de luta de cada um desses grupos para apresentar aqui para vocês. Tá? Então, repetindo, na nossa primeira aula, conhecemos as classificações e os conceitos de luta. Na segunda, lutas brasileiras com capoeira, com uka-uka e luta marajoara. Na terceira aula, as artes de combate japonesa com judô, karatê e o kendo. E hoje, quais são as lutas que nós iremos conhecer? Então, estamos viajando pelo mundo, estamos conhecendo as lutas do mundo, porque eu já falei também para vocês que as lutas elas têm relação com as culturas dos seus povos. Então, as lutas brasileiras têm relação com a cultura do povo brasileiro. A cultura do povo brasileiro é muito diversa. Então, nós conhecemos um pouco da cultura afro-brasileira com a capoeira, um pouco da cultura indígena, mais especificamente dos camaiurás do Alto Xingu com o uka-uka e um pouquinho também da cultura marajoara com a luta marajoara. Quando fomos para as artes de combate japonesas, também conhecemos um pouco da cultura japonesa presente nessas 3 lutas. Tá? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco das lutas africanas. Você já ouviu falar no continente africano, não é mesmo? Quando a gente estuda até mesmo a história do Brasil, a gente ouve muito falar da África, que o nosso país, o Brasil, é um país que tem influências de povos que vieram da África há muitos séculos atrás. Nós sabemos que o Brasil passou por um período escravocrata, e muitas pessoas, muitos negros, foram trazidos da África para o Brasil, sofreram com a escravidão e deixaram os seus descendentes aqui conhecidos como afro-brasileiros. Mas vamos lá mesmo para o continente africano, conhecer um pouco mais da África. Quando a gente fala da África, a gente tende a colocar todos os africanos dentro de um mesmo cesto e dizer que é tudo a mesma coisa. Tá? Isso é um pensamento até de certa forma preconceituoso. A gente precisa desfazer um pouco esses paradigmas, esse preconceito. Então olha só, a África também é um continente muito diverso. Tá? Então tem diversos povos, diversos países com culturas diferentes e a gente precisa conhecer essas culturas. Tá? Então vamos lá, vamos para a apresentação da nossa temática de hoje. Vamos para a tela. Então olha só, lutas africanas. Vocês já olham aí nessa imagem, temos 3 fotos aí. Essas 3 fotos são de 3 lutas diferentes, de países diferentes da África, com suas culturas diferentes. Tá? Nós vamos conhecer cada uma delas. Lembrando, existem outras lutas de muitos outros países, de muitas outras culturas. Como são muitas, a gente não tem como falar de todas, então vamos
abordar essas três aí, tá? Vamos começar. A primeira luta que nós vamos conhecer é uma luta chamada Waambi, tá? É uma luta de agarre. E como vocês podem observar, na imagem do lado direito, na parte de baixo, nós temos dois lutadores utilizando apenas uma espécie de short, várias indumentárias pelo corpo. Você está vendo ali na perna de um dos lutadores uma espécie de corda amarrada, na cintura também. Eu vou já explicar o que isso significa. O ambiente é na areia que essa luta é praticada. E vocês estão vendo na parte de cima uma bandeira. Essa bandeira é a bandeira de um país chamado Senegal. O Senegal é um país da África, tá? É o país de origem dessa luta chamada de Waambi. Então essa luta surgiu no Senegal. Ela surgiu entre grupos étnicos do Senegal, como eu falei para vocês. O continente africano e os países da África possuem uma diversidade gigantesca de povos. Eu não falei que o Brasil tem uma diversidade muito grande na sua cultura? Nós somos uma mistura de muitos povos. A África também possui muitos povos de etnias diferentes. Tá? Então, os grupos étnicos, antigamente, eles faziam várias disputas entre eles, né? Ou para celebrar alguma coisa, ou para disputar alguma coisa, algum prêmio, ou qualquer ritual que seja relacionado a isso. Então eles faziam muito essas disputas, tá? E geralmente essas disputas, essas lutas eram feitas nos campos do país. Então a África, alguns países da África tinham como sistema econômico, e alguns deles têm até hoje, a agricultura. E no final da colheita, para celebrar o período de colheita, esses povos, esses grupos étnicos do Senegal faziam essas disputas dessa luta chamada de Waambi. Qual é o objetivo dessa luta? O objetivo é fazer o adversário cair com as costas no chão. Olha, não é muito parecido com a luta Marajoara e com o Uka-Uka, como a gente viu aqui nas lutas brasileiras. Parecido, né? Mas tem origens completamente diferentes. Para vocês verem como as lutas elas são complexas e elas têm diversas origens. Há outros elementos importantes da cultura do país, da cultura dos grupos étnicos que praticavam essa luta. Nós vamos conhecer agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo, que esse vídeo ele vai mostrar, além da luta do Waambi, vai mostrar também aspectos da cultura senegalesa, da cultura dos povos do Senegal. Vamos para o nosso vídeo. Olha só, essas imagens são imagens de lá do Senegal, imagens desse país africano chamado Senegal e a bandeira do Senegal. A capital do Senegal se chama Dakar. É na capital que se desenvolvem muitos desses combates. Olhem só como a África ela pode ser muito diferente daquilo que a gente imagina, né? Estamos no mês da consciência negra, é importante a gente ter esse conhecimento. Olha só como é uma luta muito conhecida no país. Esse é um lutador de Waambi, esse é o ritual de preparação. Olha como tem todo um ritual de dança. Existem pessoas que ficam tocando instrumentos, batendo palmas, tem todo um ritual. Olhem só os movimentos da luta. Como um adversário tenta, né, subjugar o outro por meio das técnicas. Olha como os lutadores eles são muito conhecidos e são muito admirados por todos no país. Esse é o Boy Niang Du. Ele é um dos lutadores mais conhecidos lá no Senegal.
Olha aí como o objetivo é você derrubar o oponente com as costas no chão. Aí foi um golpe, finalização do combate. Tradicionalmente, essa luta, ela tem os instrumentos, tem as músicas que são tocadas, e vocês vão reparar que os lutadores eles utilizam indumentárias, colares, cordas amarradas no braço, nas pernas. Essas indumentárias, elas vêm dos rituais antigos da prática do Waambi. O Waambi, quando surgiu antigamente, ele fazia parte de rituais, envolvia rituais de proteção. Então, nas religiões do país, de Senegal, os lutadores que praticavam Waambi, eles utilizavam essas indumentárias como amuletos de proteção contra os maus espíritos, proteção contra feitiçarias de outros grupos ou de outros lutadores. Então era uma forma de espiritualmente eles se protegerem. Olhem só como os lutadores são famosos no país. Ó. Muitas crianças, muitos jovens admiram bastante os lutadores por tudo que eles representam, né? A questão do respeito, né? Do orgulho, de tudo que eles passam para as pessoas. Como eu falei para vocês, as lutas envolvem essa questão do respeito entre as pessoas que as praticam. Você ser um ser humano, você ter uma conduta digna, uma conduta ética, dentro da prática da luta, você ser uma pessoa digna, uma pessoa que leva para a sua vida, né, os princípios éticos, os princípios de boa conduta, de boa convivência. Então, olhem só, toda aquela imagem que você vê dos lutadores lá no momento da luta, né, de valentia, de enfrentamento, vocês estão vendo que fora dali, eles têm toda uma conduta de admiração, de respeito e de boa convivência com as pessoas, né? Então não é um esporte de selvageria, um esporte de uma luta de onde os lutadores têm aquela conduta de violência. Então vocês podem observar que não tem nada disso. Esse é o treinamento dos lutadores. É uma luta popular. Então, esse é o Waambi, uma luta senegalesa, tá? Essa foi a nossa primeira luta de hoje. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Waambi, pode pesquisar na internet, pode entrar no YouTube, no Google, fazer uma pesquisa, ter a ajuda do seu professor para fazer a pesquisa, tá? Para vocês verem como o mundo das lutas ele é muito diverso, assim como a cultura do mundo inteiro. A nossa segunda luta se chama Dambe. É uma luta que tem origem no povo Hausa do norte da Nigéria. A Nigéria é um país africano, você está vendo aí a bandeira da Nigéria na imagem do lado direito na parte de cima. Essa é a bandeira da Nigéria, com as cores verde e branco. Abaixo você tem uma imagem da luta do Dambe. Então olha só, 2 lutadores de Dambe. Reparem na vestimenta, utilizando apenas um short ou uma calça. Reparem também que os lutadores eles têm indumentárias diferentes da mão direita para a mão esquerda. Reparem que a mão esquerda de cada lutador não tem luva, não tem nada. Enquanto que a mão direita dos lutadores existe uma proteção, uma espécie de luva, tá? Isso se dá pela característica da luta. Como assim característica? Essa luta, ela envolve golpes, é uma luta de golpes, mas apenas com a mão direita, com o braço direito, com o braço destro, tá? A mão esquerda, ela serve apenas para proteção, para defesa, tá? Então essa luta se desenvolveu com um dos povos da Nigéria, que é o povo Hausa, tá? Esse povo Hausa
praticava essa luta também em disputas de território, disputas por algum prêmio, tá? E essas disputas eram feitas entre jovens, tá, dessa etnia Hausa. O objetivo: fazer o adversário cair com os golpes, né? Colocar o joelho no chão ou fazê-lo se render. Então, a luta, como vocês puderam ver, é uma luta em pé. E quando o primeiro lutador ele cai, ou ele coloca o joelho, ou ele coloca a mão no chão, ou seja, quando ele coloca alguma parte do corpo que não seja os seus pés no chão, ele perde o combate. Essa luta é dividida em 3 rounds. Cada um desses rounds não possui um limite de tempo. Cada round termina quando um dos lutadores cai ou põe o joelho ou alguma outra parte do corpo que não seja os pés no chão, tá? Ou ele se rende, aí ele perde aquele round. Então são 3 rounds e a vitória em cada round vai se dar dessa forma. Então, quem é que ganha o combate? Ganha o combate aquele lutador que ganha 2 rounds. Então são 3 rounds, é um lutador que ganha 2 rounds, ou seja, pelo menos 2-1, ele vence aquele combate, tá? Reparem que existe um público espectador e o ambiente de terra, né? O chão de terra é o principal ambiente dessa luta chamada Dame. Nós vamos ver daqui a pouquinho um vídeo sobre essa luta. Lembrando, cada luta tem um pouco da cultura do seu povo. O Dame ele vai ser um pouco diferente, vai ser muito diferente do Laambe do Senegal. Não só por ser de um país diferente, por ser de uma etnia diferente, mas também pela forma de lutar e a forma de enxergar essa luta. Então vamos lá, vamos observar agora um vídeo sobre essa luta chamada Dame. Então você tem aí os 2 lutadores, iniciam o combate. Reparem que fica um juiz observando esse combate. Os 2 lutadores usam short, ficam descalços no chão de terra, mais uma vez ressaltando para vocês. E os golpes são dados apenas com a mão direita. A mão esquerda serve para fazer movimentos de defesa ou movimentos para enganar o adversário. Olha só. Olha como existem movimentos de ginga, né? De tentar enganar o oponente. Essa luva que eles utilizam na mão direita, como eu falei, os golpes são apenas com a mão direita. Então essa luva que eles utilizam protege tanto a mão do lutador que desfere os golpes, quanto o rosto do outro lutador, sempre tentando proteger ao máximo a integridade física dos lutadores, tá? Para que eles não se machuquem tanto. Então, ó, quando um dos lutadores cai no chão, perde-se o round. Aí mais uma vez. Ó, o lutador caiu. Reparem que não existe aquela história de um lutador caído no chão, o outro chega por cima e desfere golpes. Não existe. Existe a lealdade no combate, até porque o objetivo é fazer o adversário cair. Então, o adversário caiu, você não desfere mais golpes sobre ele. Olha só, existe todo um ritual. Essa luta ela já acontece de uma forma diferente, como ela acontecia antigamente. Ela era até mesmo luta de guerra entre as etnias da Nigéria. Mas hoje em dia perdeu esse aspecto da guerra e foi mais mesmo para o âmbito esportivo, para o âmbito da luta.
Mais uma vez aí, mais um combate. Então essa luta, o Dambi, ele já tem muito mais aspectos modernos do que o Laambi. O Laambi ainda tem muita questão cultural, do ritual. O Dambi já não tem muito isso. Então olha só. Voltando aqui pra gente. Então olha só. Vocês viram que o Dambi ele tem um aspecto muito mais agressivo do que o Laambi, tá? Vale ressaltar que o Dambi ele só é praticado por guerreiros da etnia Hausa que são bem preparados para fazer aquilo, ou seja, não é qualquer pessoa que pode entrar ali e fazer aquilo. São pessoas que são preparadas para fazer aquela prática de luta. Então você não pode chegar qualquer um lá e fazer uma luta daquele jeito. Os lutadores são preparados para receber os golpes, eles recebem um treinamento, então não é de qualquer forma que essas lutas vão acontecer. Lembrem-se que você precisa ter a integridade física dos lutadores preservada, tá? Então ao máximo deve-se preservar isso, certo? Vamos conhecer agora a nossa terceira luta de hoje. Vamos voltar para a nossa tela. A nossa terceira luta chama-se Tatibi. É uma luta de golpes com bastão. Então observem na imagem do lado direito, na parte de baixo, temos dois lutadores de Tatibi. Olhem a vestimenta desses lutadores, ó. É uma vestimenta característica do Egito. Utilizam bastão. Então a origem é no Egito, no Alto Egito. O Egito é um país africano que fica no norte do continente. Na parte de cima também aí do lado direito você está vendo uma bandeira, essa é a bandeira do Egito. Então, os lutadores, como eu já falei, utilizam bastões de madeira. É importante ressaltar que o Tatibi hoje, né, o Tatibi tradicional, depois o Tatibi moderno, ele tem uma característica de dança. Ou seja, tem uma música que toca e os lutadores vão batendo os bastões ao ritmo da música. Tanto que os objetivos dessa luta, eles passam pelo autocontrole e a confiança. Não é permitido você atingir o outro lutador, o corpo do outro lutador com um bastão. É uma luta muito mais de controle do bastão do que você tentar atingir o seu oponente, o seu adversário. Então, é uma luta de controle do bastão. Então você não pode acertar o bastão no seu oponente, no seu adversário. Nós vamos ver daqui a pouquinho no vídeo como é que acontece essa luta. Existe uma música, essa música é bem característica dos povos do Egito. Eu vou mostrar para vocês essa música.
Então, voltando aqui pra gente, como vocês puderam observar, existe uma música bem característica da cultura egípcia. Os lutadores fazem os movimentos conforme o ritmo da música. Então tem toda a questão da musicalidade envolvendo, né? Então, é um elemento muito forte da cultura egípcia. Essa luta, durante muitos anos, ela foi um símbolo de virilidade, né? De confiança, né? Então ela serve para despertar confiança, despertar o autocontrole, né? A motivação, a autoestima, né? Dos jovens egípcios, tá? Então vocês viram lá no início do vídeo que aparecem umas imagens do Egito, né? O Egito é conhecido no mundo inteiro pelas pirâmides, pela sua cultura, pelas gravuras na parede, mas o Egito também tem as suas lutas, né? Tem outras coisas que envolvem a sua cultura. Então você viu lá a luta egípcia do Tatibes. Então, gente, hoje nós conhecemos 3 lutas africanas, vimos como elas são diferentes, são diversas, como eu falei, existem muitas outras lutas africanas que não dá para a gente mostrar tudo em apenas uma aula. E vamos recapitular o que a gente viu de cada uma delas. Conhecemos o Laambe. O Laambe é uma luta de que país? De Senegal. É uma luta de agarre, tá? Que se desenvolve na areia, né? Tem toda uma questão do ritual, das indumentárias que os lutadores utilizam para se proteger, né, dos maus espíritos. Então tem toda essa questão que envolve a cultura do povo que a desenvolveu. Nós conhecemos também o Dambe. O Dambe é uma luta da Nigéria, uma luta nigeriana, do povo Hausa. Já é uma luta com golpes, onde os lutadores utilizam apenas a mão direita para golpear e vence aquele lutador que consegue derrubar o outro no chão ou fazer o outro colocar a mão, colocar o joelho no chão, certo? E conhecemos por último agora o Tatibe, que é uma luta de golpes com bastões, onde tem uma música que vai ditar o ritmo da luta, e essa luta ela é um símbolo de confiança, de virilidade, serve para desenvolver a autoestima das pessoas, a autoestima dos jovens egípcios, e tem muita relação com a cultura do povo egípcio, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Conhecemos mais um grupo de lutas, que são as lutas africanas. Então olha só, anotem aí, já conhecemos as lutas brasileiras, artes de combate japonesas e agora lutas africanas. No nosso próximo encontro, vamos conhecer mais um conjunto de lutas para que a gente fique por dentro, para que a gente possa conhecer os elementos das culturas e as lutas do mundo inteiro, tá? O mundo é muito grande, é composto por diversas culturas, por muitos povos, e a gente precisa aprender a conviver e a respeitar aqueles que têm uma cultura diferente, que têm uma religião diferente, que têm um pensamento diferente, né? Que agem de forma diferente, e a gente precisa agir com tolerância e com respeito. Certo, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra na nossa próxima aula.